Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. Vejam só, Cristo foi feito sumo sacerdote. Sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, como diz o livro de Hebreus, não segundo a ordem de Arão, não segundo a ordem levítica, de quem Arão descendia. Jesus, se fosse um sacerdote no sentido aqui da antiga aliança, ele nem sacerdote seria, porque ele não era da tribo de Levi. Jesus era da tribo de Judá. Então foi necessário vir um sumo sacerdote de outra ordem, a ordem de Melquisedeque. E Jesus foi feito sumo sacerdote dessa ordem, para poder estabelecer uma nova aliança. E como diz aqui, Jesus, ele entrou no maior e mais perfeito tabernáculo. Jesus, ele quando fez o seu sacrifício, como sumo sacerdote, oferecendo a si mesmo, ele foi o sumo sacerdote e o sacrifício também. Ele ofereceu esse sacrifício no templo celestial, no tabernáculo dos céus. Não foi num tabernáculo humano. Como diz aqui, não feito por mãos, não desta criação. E versículo 12, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido a eterna redenção. Vejam o que Jesus fez. Jesus não fez sacrifício de animais, porque o sacrifício de animais não podia retirar pecado, não podia conquistar o perdão de Deus. E para que era o perdão de Deus? Para que a barreira fosse quebrada, para que as pessoas pudessem ter comunhão plena com Deus. O sacrifício de animais não podia conquistar essa libertação. Então Jesus ofereceu o seu próprio sangue. Foi o seu próprio corpo como um sacrifício no Santo dos Santos. O Santo dos Santos agora não do tabernáculo terrestre, mas do tabernáculo celestial. Porque depois que ele ressuscitou e subiu ao céu, ele entrou no Santo dos Santos, no tabernáculo celeste, e ali ele ofereceu o seu sangue, porque ele já tinha feito o seu sacrifício. Então, através do seu sangue, ele conquistou, como diz aqui, uma eterna redenção para nós. E de uma vez por todas, Jesus ele não precisou fazer vários sacrifícios como os sumos sacerdotes da antiga aliança. Jesus fez um único sacrifício, um sacrifício perfeito e agradável a Deus, que conquistou de uma vez por todas para o seu povo uma redenção eterna, ou seja, uma libertação para sempre do poder do pecado e da presença do pecado. Que nós já usufruímos da libertação do poder do pecado e um dia vamos usufruir também da libertação da presença do pecado. Jesus conquistou como sumo sacerdote eterno, com um único sacrifício perfeito e agradável a Deus, derramando o seu sangue. Ele entrou no Santo dos Santos no céu e conquistou para nós redenção eterna, libertação eterna do jugo do pecado e de todas as consequências do pecado. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor por isso. Quais eram as consequências do pecado? A principal era separação entre o homem e Deus. Morte espiritual. Aquele que está no pecado, ele está morto espiritualmente. Ele está separado de Deus, como ensina lá em Romanos, que o salário do pecado é a morte. Por causa dessa morte espiritual, o ser humano naturalmente não tem comunhão com Deus. Ele está separado de Deus. Essa é a situação de todas as pessoas que estão sem Cristo. Elas se encaixam na situação da antiga aliança, onde a pessoa não podia ter um acesso a Deus.
Aqueles que estão sem Cristo, eles não têm acesso à presença de Deus. Porque eles não obtiveram a libertação do pecado, porque não se arrependeram dos seus pecados, não obtiveram por isso a libertação que Cristo conquistou. Por causa disso, aquele que não é discípulo de Jesus, ele não tem acesso à presença de Deus. Ele ainda está morto espiritualmente. Deus não ouve suas orações. Deus não manifesta sua presença na sua vida. Não que Deus não queira, mas é porque não é possível. Porque nós vemos aqui que a única maneira que Deus estabeleceu para que o seu povo pudesse obter redenção e assim entrar no Santo dos Santos, nós vamos já ver sobre isso. A maneira que Deus determinou foi o sacrifício de Jesus. Então, se alguém não se chegar a Deus por meio de Cristo, tendo Cristo como seu mediador, como seu Salvador e Senhor, ninguém pode chegar à presença de Deus. Ninguém pode usufruir da presença de Deus. Porque Cristo é o mediador, Ele é a ponte. Ele entrou primeiramente no Santo dos Santos para poder abrir o caminho pelo seu sangue, para que outras pessoas pudessem entrar. É isso que eu quero mostrar agora no capítulo 10, versículo 19 do livro de Hebreus. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Veja só o que o autor de Hebreus está escrevendo aqui, uma escritura inspirada pelo Espírito Santo. Ele está dizendo para os irmãos, ou seja, para os cristãos. A ordem aqui é dada para os cristãos. Por que é dada para os cristãos? É como eu falei antes, porque quem não é cristão não pode usufruir disso que eu vou falar agora aqui, que eu acabei de ler, que é entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. O autor está dizendo, irmãos, tenham intrepidez, ou seja, tenham ousadia, intrepidez. Vocês podem entrar no Santo dos Santos. Vocês podem agora ter acesso ilimitado à presença de Deus. É maravilhoso, nós vemos que quando Cristo morreu, o que foi que aconteceu que ilustrou isso? O véu do templo se rasgou de alto a baixo. O véu do templo tinha em torno de 10 centímetros de espessura. Ele não podia ser rasgado facilmente. Mas quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, para mostrar que foi algo que começou no céu. Foi Deus quem tomou a iniciativa de rasgar aquele véu, porque o homem não podia rasgar. Mas quando Jesus se ofereceu como um sacrifício único e agradável a Deus e derramou seu sangue, o véu do templo se rasgou. Deus rasgou aquele véu. Por que Deus rasgou aquele véu? Para poder mostrar para as pessoas que agora o caminho para o Santo dos Santos está aberto. Mas não o Santo dos Santos do templo de Israel, do Antigo Testamento, até porque esse templo nem existe mais. E mesmo que existisse, não é nesse Santo dos Santos que Deus quer que a gente entre, mas sim no Santo dos Santos do tabernáculo celestial. É onde nós agora somos conclamados a entrar, convocados a entrar pelo Espírito Santo com intrepidez, entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, ou seja, nós podemos entrar no Santo dos Santos agora por causa do sacrifício de Cristo. Foi o derramar do seu sangue, o seu sacrifício, que conquistou para nós o direito, o privilégio, a honra de entrar no Santo dos Santos do tabernáculo celestial. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Lugar que antes
ninguém podia entrar. Ninguém. Se ninguém podia entrar nem no Santo dos Santos do templo em Israel, quanto mais no Santo dos Santos do tabernáculo celestial. Ninguém podia entrar nesse lugar. Mas por que agora nós podemos entrar neste lugar? Porque Jesus entrou neste lugar. Jesus, ele abriu o caminho pelo seu sangue, como diz no versículo 20, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Aqui o autor coloca o véu como um símbolo da carne de Cristo, porque assim como o véu foi rasgado, a sua carne foi rasgada para que o seu sangue fosse vertido na cruz do Calvário, por meio do seu corpo que foi entregue. Nós agora podemos entrar pelo novo e vivo caminho, ou seja, foi aberto um novo caminho. Esse caminho não existia. Ninguém podia entrar no tabernáculo celestial, ninguém. E nós não entramos lá fisicamente ainda. Nós entramos pela fé. Nós entramos em espírito. Eu vou mostrar daqui a pouco como é que a gente entra. Mas não é algo físico, é algo espiritual. Mas esse novo caminho, não, como diz novo, não existia antes. Ninguém podia entrar. Não havia esse caminho. Não tinha caminho para o Santo dos Santos do tabernáculo celestial. Estava simplesmente impedida a entrada de qualquer pessoa à presença de Deus. Ninguém podia entrar na presença de Deus no Santo dos Santos celestial. Esse caminho, ele é novo. Ele foi inaugurado por Cristo. Cristo, ele abriu o caminho. Ele foi aquele que criou a vereda, que se tornou a ponte, a ligação entre nós e Deus por causa do seu sacrifício. E é um vivo caminho. Por que é um vivo caminho? Porque é um caminho que traz vida. É um caminho que leva a usufruir da presença de Deus, das bênçãos de Deus, da glória de Deus. É um caminho vivo, é um caminho que traz vida, é um caminho que traz renovação, que traz restauração, que traz um novo viver, uma nova realidade de vida para as pessoas. Ele é um caminho vivo. Jesus entrou no Santo dos Santos por causa do seu sacrifício e abriu para nós o caminho. Então, depois que Jesus entrou, a porta agora foi aberta. Por isso que ele diz: meus irmãos, tenham ousadia, entrem no Santo dos Santos, não tenham medo. O caminho antes estava fechado para vocês, vocês não podiam entrar, vocês estavam acostumados a ficar de fora no templo, vocês não podiam entrar no Santo dos Santos, vocês foram acostumados a esse bloqueio, a essa barreira. Mas agora a realidade é diferente, a realidade é nova. Agora vocês podem entrar. Então entrem sem medo, tenham ousadia, porque Jesus entrou e abriu o caminho para vocês. Agora vocês têm acesso total, irrestrito, ilimitado à presença gloriosa de Deus, 24 horas por dia, em qualquer lugar que você estiver. Você pode entrar na presença de Deus, você pode contemplar a glória de Deus, você pode ver Deus pela fé, você pode falar com Deus, você pode ouvir a Deus, você pode ser alcançado pela sua glória. O caminho está aberto, a porta está escancarada. Então tenha ousadia, intrepidez e entre.